Ok, pessoal? Vamos dar então prosseguimento ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Agora nós vamos estudar aí o versículo 17, tá? Se der tempo a gente prossegue 18 e 19. Então, olha, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, né? Aí diz aqui, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui é Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Vamos lá? Vamos primeiro explorar essa parte aqui, tá? O livro de Atos nos ajuda um pouco. Bem, é necessário primeiro dizer que Lucas, ele não fala nada dessa viagem do apóstolo Paulo até o deserto da Arábia, tá bom? Sempre recordando que a finalidade do apóstolo Paulo é se defender das acusações dos falsos mestres, que acusam que ele, o evangelho que ele prega, ele não tem plena autoridade, porque ele recebeu de terceiros, tá? Recebeu dos apóstolos, por isso ele não tem autoridade plena. Muito bem, aí ele se defende. Vamos aqui para o livro de Atos, tá? Lucas não vai falar sobre essa ida do apóstolo Paulo até o deserto da Arábia, até porque não é propósito de Lucas de escrever uma biografia de Paulo. Você vai observar que no início do capítulo de Atos ele deixa claro que o foco dele é o quê? É ensinar sobre Jesus e a igreja, como procedeu após a sua ascensão, né? Muito bem. Atos capítulo, tá? Atos, livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 19, né? A partir do versículo 19. O que acontece, pessoal? Aqui o apóstolo Paulo já é agraciado, tá? Ananias vai ao encontro dele, né? E então retorna a ver, tá? Cai as escamas, né? E tornou a ver. E depois de ter se alimentado e fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Essa é a questão aqui com os discípulos. É possível que seja para conseguir a confiança, né, pessoal? O apóstolo Paulo era um homem conhecido como um touro, um homem muito mal para a igreja cristã, né? Fez barbaridades. Então, aí, vamos ver aqui, ó. O versículo 20, né, até o versículo 25, alguns estudiosos vão defender que aqui, nesse espaço aqui, está a ida do apóstolo Paulo até o deserto da Arábia. Tá certo? Aqui, eu estou usando de forma ilustrada, tá, pessoal? Ó, versículo 19, alguns dias com os discípulos, em Damasco, né? E depois ele foi para a Arábia. Só que o Lucas, o historiador Lucas, ele omite essa informação, tá bom? Muito bem. Outros vão dizer que não, né? Que a ida do apóstolo Paulo até o deserto da Arábia, né, está aqui, ó. Isso aqui, decorrido muitos dias. Tá nesse período aqui, ó, tá? Que foi para a Arábia, no deserto da Arábia, tá bom? Aí eu retornar, os judeus descobri que os judeus queriam tirar-lhe a vida, tá bom? Bem, eu entendo que o apóstolo Paulo, ele foi, antes de pregar em Damasco, ele foi para a Arábia, deserto. Passou-se então ali um período, né? Alguns escritores até dizem assim, que o apóstolo Paulo entrou no deserto da Arábia com a lei e os profetas e saiu de lá com Romanos e Gálatas.
no coração, entendeu? Então, o apóstolo Paulo passa, então, esses 3 anos, né, no deserto da Arábia. Possivelmente é necessário ele fazer uma análise, né, fazer vamos dizer assim, uma revisão de tudo que ele aprendeu, entendeu? E ele se debruçar, reestudar tudo que ele havia estudado. Né? Os 3 anos do apóstolo Paulo no deserto da Arábia equivalia aos 3 anos de treinamento que os discípulos receberam de Jesus. Então o apóstolo Paulo passa esse período no deserto, se recompondo, né, em questão dos estudos, né, das Escrituras, né, e depois que ele passa esses 3 anos, ele então, né, ele volta para Damasco, né, e precisa voltar para o seu passado, né? Tem pessoas que precisam voltar para o seu passado, né? Encarar o seu passado, que agora é luz, que agora é uma pessoa, nova criatura em Cristo Jesus, que o velho homem morreu, verdade? O apóstolo Paulo, ele sai então do deserto e entra e volta para Damasco, né? E com um espírito de intrepidez e coragem, e vai proclamar a palavra, né? E aí, versículo 20, tá? Vamos trabalhar com essa hipótese, né? Que ele saiu então do deserto da Arábia, passou 3 anos, aí ele volta, né? E aí, versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando, até grifei aqui, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa palavra demonstrar, ela tem um significado de quê? De uma discussão saudável, entendeu? Porque eu vou falar de discussão, você pode entender de forma pejorativa, né? Ele abriu as Escrituras, né, e veio capacitar, e veio mesmo, né, os 3 anos não foi em vão, não. Foi realmente um reestudo, e ele está, né, cheio do conhecimento, né, sobre as Escrituras apontar que Jesus é o Cristo, né? Então, ele demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, né? Quando não se tem argumento, né, pessoal? Quando se perde, então, a razão, não tenha dúvida, né? Pessoas vão agir assim, na tentativa de eliminar, né, o inimigo, né? Aí diz, porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Olha só, pessoal, dia e noite guardavam também as portas, para o quê? Para o matarem. O apóstolo Paulo era um homem de fé, mas o que ele vai fazer agora? Talvez alguns diriam, né? Cadê a tua fé? Tu não é crente de fé. Não é assim não, meu querido. Viu? Não devemos provocar Deus, nem tentar Deus. Hipótese alguma, se você sabe que há risco, a não ser que haja uma direção muito forte do Espírito Santo de avançar, fora isso, é melhor recuar. É melhor se esconder, é melhor fugir. Como diz aqui o versículo 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Ok? Então nós vimos aqui, né, o apóstolo Paulo esteve no deserto da Arábia, né? Que eu acredito que essa parte aqui passou por 3 anos reestudando as Escrituras. Ele então volta a Damasco, anuncia a palavra, prova aos judeus que Jesus é o Cristo, a qual está registrado, né?
pelos livros sagrados, né, pela palavra do Senhor, né? A reação desses homens é eliminar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele concorda com os discípulos de fugir. E ele foge, então, num cesto, tá? Escondido, né, no cesto, e desce, então, pela muralha. Tá ok, pessoal? Vamos dar uma parada aqui e a gente continua depois, em nome de Jesus.